Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, na comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Completam-se os 50 dias do tempo pascal na liturgia da Igreja e cá estamos nós, diante da luz do círio da Páscoa do Senhor, a lembrar-nos a presença de Cristo ressuscitado sempre no meio de nós. Cá estamos a celebrar a festa do Pentecostes, o dia de anos da Igreja, o aniversário daquela que se assume como a expressão do amor de Deus, permanentemente assumido por vontade do próprio Deus, mas a contar com tanta fragilidade da nossa parte, fruto da contingência em que reveste a nossa própria humanidade. Por isso nos recolhemos sempre, estes momentos breves em silêncio interior, em oração, pedindo perdão dos nossos pecados e das nossas faltas, para então mais dignamente o podermos celebrar. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens perdoados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que criais o pecado no mundo, tenha piedade de nós. Vós que criais o pecado no mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tenha piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor Deus do Universo, que no mistério do Pentecostes santificais a Igreja, dispersa entre todos os povos e nações, derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios
da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é vosso Filho, é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente, fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes ia concedido que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atónicos e maravilhados, diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que os ouve cada um de nós a falar a sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígida e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos proclamar nas suas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Senhor meu Deus, como sois grande, revestido de esplendor e majestade, envolvido em luz como num manto. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Como são grandes, Senhor, as vossas obras. Tudo fizestes com sabedoria. A terra está cheia das vossas criaturas. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. A não ser pela ação do Espírito Santo. De facto, há uma diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos.
Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. Assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim sucede também com Cristo. Na verdade, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só Espírito para constituirmos um só corpo. E a todos nos foi dado a beber um único Espírito. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Então Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. Cinquenta dias depois de termos celebrado o domingo da Páscoa do Senhor, passaram até alcançarmos a hora do Pentecostes que estamos a celebrar. É com redobrada alegria que reentramos na hora primeira da Páscoa do Senhor. Pentecostes era uma festa judaica celebrada dentro desse povo de Israel, e nessa festa celebrava-se sempre uma dupla dimensão, quer o dom da lei, quer o dom da aliança. Uma lei centrada nos mandamentos que Deus havia dado, concedido ao seu povo através de Moisés, e uma aliança de amor, renovada diversas vezes, sempre por iniciativa de Deus, a necessitar de ser recuperada e reavivada pelo facto do povo ser infiel, não conseguir
permanecer nos critérios do verdadeiro amor. É nesta festa, tradicionalmente celebrada em Israel, que São Lucas, como nós ouvíamos na primeira leitura, coloca o Espírito de Deus a descer sobre os apóstolos reunidos em oração. Isso significa que, tal como foi sendo anunciado através dos tempos pelos próprios profetas, Deus estabeleceu uma nova aliança com um novo povo, que é a Igreja, cuja lei já não é propriamente a lei de Moisés, mas a lei do Espírito, a lei do amor. Se era este povo de Israel realmente a expressão da vivência do amor de Deus, agora é o Espírito do amor, é o Espírito Santo, que não só une o Pai e o Filho, mas une todos aqueles e aquelas de todo o mundo, de todas as culturas e línguas, trazendo consigo todas as tradições, costumes que possamos imaginar, mas com toda essa diferença. Não é ela que vai impedir a comunhão, que vai impedir esta proximidade e esta possibilidade de viver como uma família a realidade do amor de Deus. Por isso é que hoje celebramos o aniversário da Igreja. Esta Igreja que se diz católica, universal, que procura em todos os lugares da própria terra, sem medo das culturas diferentes, das mentalidades diferentes, das tradições diferentes, procura o coração humano para lhe anunciar o amor de Deus em Cristo, lhe falar da dinâmica do Espírito que a todos une, a todos santifica, a todos abençoa, a todos ensina e aconselha para que o mal seja vencido permanentemente pela dimensão do bem e do amor. É aqui que damos conta da diferença que vai entre a catequese do livro dos Atos, que ouvíamos na primeira leitura, e aquela que João nos trazia na página do Evangelho. Duas maneiras diferentes de olhar para o mesmo acontecimento, sem dúvida. Duas narrações diferentes, mas que se completam ao falar da chegada do Espírito. O Espírito Santo é a nova lei. O Espírito Santo é a nova força que nos leva a praticar o bem, que nos ensina e nos aconselha a realizar permanentemente obras de amor, sejam onde for, em que tempo for, que nos ensina a eliminar diferenças que possam tornar-se obstáculo para esta comunhão maior, que nos convida a fazer tudo o possível para que os povos se unam e comunguem a mesma dimensão do amor de Deus. Afinal, o Espírito Santo ensina-nos a vencer o mal. O Espírito Santo ensina a vencer tudo aquilo que possa querer ou procurar escravizar-nos. E a causa é sempre uma, e uma só: o medo. É aí que nós corremos o risco de ficar tocados por algo que nos escravize, que nos impeça de dar um passo em frente, de avançar, até de perdoar, de desculpar, para poder entrar numa realidade e numa hora novas. É sempre o medo que está na base de tudo aquilo que nos afasta do amor. Daí termos ouvido João, na leitura do Evangelho de hoje,
dizer que havia portas fechadas, com medo dos judeus, no lugar onde os discípulos se encontravam. São essas portas que o medo fecha, que geram prisões, que fazem de nós santuários estranhos, muitas vezes de um comodismo fundamentado na solidão. Precisamente porque o medo consegue levar-nos a isso, a preferir a solidão, o comodismo, a cultivar quase o sofrimento e a desconfiança. Afinal, esse medo que se estabelece na base de tantas e tantas das nossas reações não é outra coisa senão sempre o medo de perder. É esse que consegue dominar-nos. Temos medo de perder tanta coisa. Alguma vergonha em dizê-lo, em reconhecê-lo, mas muitas das nossas reações são fruto quase que de um constante medo de perder. Aqui Jesus apresenta-se. Quase que poderíamos dizer, no reler daquela página do Evangelho, que Jesus rebenta as portas do medo, não com a sua força, mas com a sua paz. Foi isso que nós ouvimos. Ou seja, a paz de Jesus Cristo. Outra coisa não é, senão a sua presença. Ao trazer a paz, ao comunicar-nos a paz, traz a sua própria presença, comunica-nos a sua própria presença conosco. A paz, a presença de Jesus, torna-se assim um combate contra todos os verdadeiros e autênticos inimigos da pessoa humana. Só com a presença de Jesus conseguiremos combatê-los. O egoísmo, o medo, os falsos poderes a que tantas vezes nos entregamos e julgamos com eles poder ir onde queremos ou nos apeteça. Os interesses mesquinhos que tantas vezes se estabelecem em domínio do próprio coração. A indiferença, as aparências enaltecidas, tanta coisa a parecer, mas que realmente não é. E quantas vezes vamos atrás daquilo que parece e afastamos-nos da essência. Esta paz, esta presença de Jesus alcança uma comunidade. E uma comunidade que, embora fechada, trancada, centrada nos seus medos, se deixa agora tocar pelo Espírito. E uma comunidade que se deixa tocar pelo Espírito nunca será um clube de elite. A Igreja nunca pode ser isso. Um clube de elites. A comunidade tocada pelo Espírito nunca pode ser um clube de gente mimada, ainda que crescida, que quer tudo a correr bem segundo o que acha ser bem na vida. E esse achar ser bem, tantas e tantas vezes, se estabelece assim, consoante as ambições e os interesses que andam por debaixo e por detrás de tanta atitude e de tanta postura de vida. Aqui nós percebemos que somos chamados. Na hora do Espírito, Deus diz o nosso nome, aponta-nos uma missão, não nos deixa ficar nas posturas do mimo, essas são infantis, mas diz-nos claramente: tens de viver tanto no meio de cordeiros como no meio de lobos. Abre os olhos, abre o teu coração,
Reabre os teus ouvidos. Aprende a escutar e a contemplar. Tens de viver tanto no meio de lobos como no meio de cordeiros, onde julgas ser sempre mais fácil. Tens de curar, com tudo o que curar significa de dor. Tens de curar as feridas do pecado e do fracasso, com aquela paz que traduz a garantia da presença do Senhor. Não é fácil curar as feridas, quer do pecado na sua generalidade, quer do fracasso, que se torna tão pesado, tão duro de reabrir e de reenfrentar. Mas é a garantia que o Senhor nos dá. Estou convosco, estou contigo, até ao fim do tempo, até ao fim dos tempos. Eu estou sempre contigo, eu estou sempre convosco. É este discurso de uma presença constante que o Espírito Santo reaviva em cada um de nós. Claro que não o faz de um modo sonoro e visível ao ponto de se fazer representar em qualquer coisa que os nossos sentidos pudessem ver e tocar. O Espírito é sempre discreto. Está sempre presente, nunca dá nas vistas. O Espírito Santo procura-nos no coração, na intimidade. Prefere esse espaço de interioridade onde cada um de nós consegue fazer as suas confidências, consegue deixar criar o espaço e o momento da comunhão, nem sempre fácil. Consegue sonhar o futuro, não de uma maneira infantil, patética, mas sonhá-lo na dimensão sempre de um amor que é presença de Deus e entrega incondicional da vida. O amor que contempla o essencial, que não se perde por coisitas supérfluas. É o amor, em cada amor. É esse, o único amor, em cada amor. A alma, em cada expressão de vida. É, no fundo, o ar, em cada respiro de qualquer um de nós. Aí está o Espírito, a força de Deus, a luz de Deus, o conselho de Deus, o amor de Deus, a lembrar-nos que a vida vale sempre a pena. E por isso não há quem entregar a divisões, a divisionismos, a medos, a desconfianças. Porque, como a vela do altar, daremos luz, seremos portadores da luz de Deus, à medida que formos aceitando diminuir nas nossas forças, nas nossas defesas, nas nossas justificações. E isso é o amor sincero e verdadeiro, aquele que, no dizer de São Paulo, se torna verdadeiramente eterno. Como sempre, proponho-vos estes momentos breves de silêncio, em oração, para que nesta experiência do templo, hoje na hora festiva do Pentecostes, em hora de aniversário da Igreja, onde todos estamos pela fé e pelo batismo, possamos bendizer e louvar a Deus e agradecer-lhe isto mesmo, o dom da fé e a hora do nosso batismo, que no fundo nos permitem um olhar diferente, posto sobre a vida, quer ela nos obrigue a subir aos cumes dos montes, quer nos leve a ter de passar pelos abismos mais tenebrosos. Com a certeza da presença de Deus e da sua paz, nada nos meterá medo e nada nos impedirá de avançar com a certeza do amor de Deus.
Fiquemos em oração. Acreditais em Deus Pai Todo-Poderoso, que é o Criador do céu e da terra? Acreditais em Jesus Cristo, Filho único de Deus, que nasceu da Virgem Maria, morreu na cruz, foi ressuscitado pelo Pai, vive no coração de todos nós? Acreditais no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Esta é a nossa fé, fé da Igreja que nos gloriamos de professar. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Apresentemos com humildade e confiança a Deus que é Pai a nossa oração, chegado o domingo do Pentecostes. Pelas igrejas cristãs do mundo inteiro, para que se deixem conduzir pelo Espírito, que é amor ardente, descansem na luta, luz da santidade. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que o Espírito Santo os ensine a falar de Jesus Cristo em linguagem compreensível aos homens de hoje. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por cada homem que faz o bem e ama a justiça, que luta e sofre pela liberdade e pela paz, para que o Espírito Santo torne mais firme a sua esperança. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que receberam o mesmo Espírito, para que, reconhecendo e aceitando as suas diferenças, vivam unidos só em fé em Jesus Cristo. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis que exercem algum ministério em favor da comunidade paroquial, para que o façam de olhos postos no Senhor. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que morreram na esperança da ressurreição e partiram já deste mundo, foram nossos familiares, nossos amigos, hoje particularmente Maria de Lourdes Almeida Correia, Maria Ivone Simões Seco Julião, Manuel Oliveira da Silva e familiares, Joaquim Manuel Malhão de Carvalho, António Manuel Botas de Matos, Maria Alice de Jesus Gonçalves, José Vieira Monteiro e Mabília dos Santos, Joaquim dos Santos Campanhã, Isaura da Silva Serrano, pais e irmãos, António João de Oliveira Pereira e seu pai, Manuel Fernandes Santos e esposa, João Ferreira de Barros e esposa, Maria Alice Marques, Francisco Maia Charana, esposa e pais, Maria Moreira Cordeiro e família, para que a todos o Senhor dê parte no reino dos céus. Oremos ao Senhor. Por intercessão da Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, Senhora do Rosário de Fátima, Estrela do Mar, oremos ao Senhor. Senhor Pai Santo, tudo isto vos apresentamos com humildade e confiança,
por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, que o Espírito Santo, segundo a promessa do vosso Filho, nos revele plenamente o mistério deste sacrifício e nos faça conhecer toda a verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Hoje, manifestastes a plenitude do mistério pascal e sobre os filhos de adoção, unidos em comunhão admirável ao vosso Filho unigênito, derramastes o Espírito Santo, que no princípio da Igreja nascente revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da terra e uniu a diversidade das línguas na profissão de uma só fé. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando com muita alegria a uma só voz. Santo, 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 os céus e a terra são cheios da tua glória. Os céus e a terra são cheios da tua glória. Hosana no alto do céu. Hosana no alto do céu. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana no alto do céu. Hosana no alto do céu. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Nós vos glorificamos, Pai Santo, porque tu te criastes com sabedoria e com amor. De tal modo nos amastes que, chegada à plenitude dos tempos,
nos enviastes como Salvador o vosso Filho unigênito, feito homem pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, viveu a nossa condição humana em tudo igual a nós, exceto no pecado. Anunciou a salvação aos pobres, a libertação aos oprimidos, a alegria aos que sofrem. Para cumprir o vosso plano de Salvador, voluntariamente se entregou à morte e, com a sua ressurreição, destruiu a morte e restaurou a vida. A fim de vivermos não já para nós próprios, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou, de vós, Pai Santo, enviou aos que nele acreditam o seu Espírito, para continuar a sua obra no mundo e consumar toda a santificação. Nós vos pedimos, Senhor, que o Espírito Santo santifique este pão e este vinho que trouxemos connosco, para que se convertam agora para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ao celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou como sinal de aliança eterna. Chegada a hora em que Ele ia ser por vós glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. No anoitecer daquele dia, durante a ceia pascal, a última que com eles celebrou, Jesus tomou o pão em suas mãos, dando graças, o abençoou, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, já quase no fim da ceia, tomou também um cálice com vinho. De novo vos deu graças ao Pai. Entregou aos seus discípulos, dizendo-lhes: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Depois disse-lhes ainda: fazei isto em minha memória. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da nossa redenção, recordamos a Páscoa do Senhor Jesus Cristo e, esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, o sacrifício do vosso agrado e de salvação para todo o mundo. Olhai, Senhor, para esta oblação que preparastes para a vossa Igreja e concedei por vossa bondade a quantos vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, sejamos em Cristo uma oferenda viva para louvor da vossa glória. Lembrai-vos agora, Senhor, de todos aqueles por quem vos oferecemos este sacrifício: o Papa Francisco, o nosso Bispo Virgílio, todos os ministros sagrados, os fiéis, os membros desta Assembleia, todo o vosso povo, quantos vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos, os que adormeceram na paz de Cristo, os defuntos, cuja fé só vós conhecestes, os que fizeram parte das nossas famílias, do nosso grupo de amigos, hoje particularmente Maria de Lourdes Almeida Correia, Maria Ivone Simões Seco Julião, Manuel Oliveira da Silva e familiares, Joaquim Manuel Malhão de Carvalho, António Manuel Botas de Matos, Maria Alice de Jesus Gonçalves, José Vieira Monteiro, Mabília dos Santos, Joaquim dos Santos Campanhã, Isaura da Silva Serrano,
pais e irmãos. António João de Oliveira Pereira e seu pai. Manuel Fernandes Santos e esposa. João Ferreira de Barros e sua esposa. Maria Alice Marques. Francisco Maia Charana, esposa e pais. Maria Moreira Cordeiro e família. Admiti-os a todos na luz da vossa presença. E a todos nós, vossos filhos, concedei, Pai Santo, a graça de alcançarmos a herança do céu, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, os apóstolos, os mártires, São Pedro, São Paulo, todos os santos, para que no vosso reino, com a criação inteira liberta do pecado e da morte, cantemos eternamente a vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor, por quem concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Senhor Jesus, ousamos dizer, como Ele um dia nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos deve ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz nestes dias em que vivemos, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Senhor Jesus, um dia dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Reunidos à volta do mesmo altar, na alegria de vos celebrar à luz da fé, humildemente vos pedimos que não olheis aos pecados que se repetem no dia-a-dia da nossa vida. Olhai sim à fé da vossa Igreja, que é a fé que nós professamos, e dai-nos a todos, Senhor, o dom da unidade e da paz, tal como vós o quereis. É o que vos pedimos, a vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Serás tu.
preparados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo.
Oremos. Senhor nosso Deus, que concedeis com abundância à vossa Igreja os dons sagrados, conservai nela a graça que lhe destes, para que floresça sempre em nós o dom do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos nos faça progredir no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é vosso Filho, é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desejo a todos um santo domingo e uma boa semana na alegria do Pentecostes. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.